Eu lerei do 2º capítulo, 2 Pedro, começando com o 10º verso. Eu considero que a mensagem de hoje à noite, que eu creio que Deus tem me dado, ser uma das mais importantes que eu já preguei. Eu creio que Deus irá usá-la para tocar muitos corações e muitas vidas. Eu nunca perdi a minha voz antes, e eu sabia que Satanás iria tentar me impedir, mas ele é mentiroso e ele está derrotado. Jesus é vitorioso. Aleluia. E eu sinto uma força vindo para nós, então vamos deixar isso para lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície e desprezam as autoridades. Atrevidos, obstinados, que não receiam em blasfemar das dignidades. Eu estava lendo hoje que uma das estrelas de rock estava dizendo que desde que ela era uma criança, que ela queria ter um relacionamento sexual com o Espírito Santo. É isto que essa escritura está dizendo. Eles não têm medo de falar imundícia das dignidades. Enquanto os que mesmo anjos, que são maioria em força e poder, não pronunciam julgamento de maldição contra diante do Senhor, mas estes blasfemando das coisas que não entendem, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, e perecerão na sua própria corrupção, recebendo o galardão da injustiça, já que tais homens têm prazer nos deleites de cada dia, e então são sujeiras e manchas, os quais se banqueteiam convosco, deleitando-se em seus prazeres enganosos, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, seduzindo as almas inconstantes, tendo o coração exercitado em cobiças. E Pedro fecha essa declaração dizendo: sendo filhos da maldição. Deus nos ajude. Estamos vivendo em um tempo em que a nossa nação está experimentando os filhos da maldição. Eu quero usar como título desta noite, e entristece o meu coração, o maior flagelo de Satanás. O maior flagelo de Satanás. Abaixe a sua cabeça, Pai Celestial. Enquanto eu ministro nesta noite, eu reconheço que eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu te peço agora sua força física. E eu peço que a unção do Espírito Santo, aleluia, que o Senhor não somente me unja a pregar, mas unja estes que estão aqui para ouvirem e receberem a Tua palavra, que é capaz de salvar as suas almas. E eu lhe peço tudo isto em nome de Jesus, ó Deus, que possa sair e tocar os milhões de jovens que estão sendo guiados por Lúcifer, ele mesmo, para um tempo de morte no inferno do diabo. Traga-os de volta, ó Deus querido, traga-os de volta, e eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém. O título que eu creio que Deus quer que eu use nessa noite sobre o rock and roll, o maior flagelo de Satanás. Eu provavelmente estou mais perto disto do que talvez muitas pessoas imaginariam ou entenderiam. É muito feio, porque foi o meu primeiro sobrinho, junto com Elvis Presley, o Chuck Berry, que literalmente começaram o rock and roll nos anos 50, e o Jerry Lee Lewis. O filho da irmã da minha mãe foi criado com ele, e nós dois aprendemos a tocar piano no mesmo instrumento. Na verdade, a gente fez isso.
tocamos nas igrejas, tocamos as canções da glória, maravilhosa graça, eu tenho uma mansão, Jesus segura minhas mãos, a velha cruz e tudo mais. E eu assisti, e eu vi o nascimento daquilo que tem condenado mais jovens do que qualquer coisa que o mundo já conheceu em um período tão curto de tempo. E eu assisti a música que iniciou muito mal e degenerou, está degenerando até hoje sem descrição. É difícil e duro para eu falar sobre este assunto, porque eu conheço muito as suas raízes. E eu assisti destruir a minha família em pedaços. Eu assisti os caixões alinhados, por causa que o salário do pecado é a morte. Eu vi destruir o meu sobrinho. E somente pela ajuda de Deus, somente pela misericórdia e graça de Deus, ele ainda está vivo. E eu creio que um dia ele será salvo, não importa tudo que o diabo e os demônios e o diabo e Satanás pode fazer. Eu não estou aqui nesta noite para falar mal de alguns artistas ou grupos de rock. Você vai descobrir que eu sou um pregador muito estranho. Eu tentei seguir a direção do meu mestre. Quando ele foi para os oficiais que sarcasticamente eram contra Deus, Jesus Cristo também foi sarcástico com eles e os chamou de hereges, raposas hereges. Em relação aos líderes religiosos que tinham que levar as pessoas para Deus, mas eram hipócritas, os fariseus, ele não tinha nada além de uma denúncia contra eles. Você pode imaginar por que eu prego com tanta autoridade em relação a esses pregadores, que são um pouco mais do que ateus, são lobos com roupa de ovelhas. Em relação ao perdido e o pecador e até um endemoniado, em relação ao pecador naquelas trevas, ele não tinha nada além da compaixão. Nem eu vos condeno, ele diz. Eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Então nesta noite eu não vou falar mal, provavelmente eu não vou falar de nenhum nome em relação a grupos de rock e tudo mais. Eu poderia fazê-lo, o meu grupo aqui juntou uma lista de material para pregar 24 mensagens. Mas o meu coração se quebranta por aqueles milhares e milhares de artistas que estão sendo desviados por Satanás e no caminho das trevas. A maioria deles não sabem quase nada sobre Deus, tentando encontrar a popularidade, aquele anel e aquela fama, e Satanás os usando e os desviando para condenar a alma de milhões de pessoas. E muitos deles nem sabem o que estão fazendo. E uma outra razão porque eu não uso o nome deles e não desejo falar mal do que eles disseram, é porque eu não gosto de glorificar a Satanás. Em segundo lugar, eu não estou muito interessado nas tagarelices dos simplórios. Eu liguei num canal de televisão um tempo atrás, e um dos grandes grupos de rock estavam em uma cidade em particular. Uma das repórteres da NBC
Eu acho que por 10 minutos ela falou quase com uma adoração e uma veneração deste grupo. Foi como se ela estivesse pronunciando uma deidade. Foi como se ela estivesse falando Deus Ele mesmo. Eu imagino se ela reservava tanto respeito por Deus como ela teve por este grupo de pessoas que se diziam ser músicos e artistas. E eu sentei e assisti ela falando. Eu falei: minha senhora, eu não sei se você tem uma filha ou não, mas se você tiver, e ela estava na companhia daqueles que você falaria com uma maravilha e uma reverência, eles iriam zombar da sua filha, eles iriam molestar a sua filha, eles não se importariam se ela estivesse bêbada e levasse ela para as drogas, e você veria ela em um caixão, porque é isso que você está brincando. Em 1935, Joseph Stalin disse: se nós pudermos, o comunismo, os comunistas, corromper os valores morais e o patriotismo de uma geração, de qualquer nação, eu vou dizer de novo, Joseph Stalin disse em 1935: se nós pudermos corromper os valores morais e patriotismo de uma geração, de qualquer nação no mundo, o comunismo pode acontecer. Ele disse como que esta geração, seja qual for a geração, pode ser corrompida. Ele disse: você corrompe de 3 maneiras. Número 1, a imoralidade. Número 2, a música. E número 3, as drogas. Isto é o catalisador perfeito da música que está nascendo neste mundo chamado a música rock, mais do que 2 décadas atrás. Hoje o suicídio é a 2ª maior causa de mortes nos Estados Unidos da América entre os jovens. Pense sobre isto. É o suicídio. E uma das subdivisões mais importantes de uma cidade da Califórnia, não muito tempo atrás, eles estão experimentando níveis de suicídio entre jovens, olha, de proporções gigantes. E neste área de muita afluência, onde os lares custam $500 mil ou $1 milhão cada casa, a pergunta foi feita: por que que estes que têm tudo, eles têm carros novos e bolsos cheios de dinheiro, eles têm lares novos e o seu futuro é brilhante, e ainda assim eles estão se suicidando em proporções sem precedentes? Por quê? Eles não sabiam, não tinham a resposta. Mas entre os adolescentes nesta noite, a 2ª maior causa da morte é colocar uma pistola na sua cabeça, explodir o seu cérebro, ou pegar uma mão cheia de remédios. Aqui na cidade de Baton Rouge, não muito tempo atrás, uma casa perto da casa de um dos meus líderes de ministério, uma jovem linda, 16 anos de idade, colocou uma arma na sua cabeça e explodiu a sua cabeça. Por quê? Por quê? Simplesmente porque milhões de jovens estão sendo atraídos pelos poderes das trevas, algo que eles não entendem, que tem um desejo só. Este desejo é do inferno e é completamente destruir a sua alma. E o inferno está ganhando em níveis altamente elevados hoje. A palavra rock and roll estava sendo chamada
por este DJ, Sr. Alan Freed, em 1955, eu acho que foi. O termo rock and roll é um termo popular. Ele vem dos guetos das nossas cidades principais. E é uma palavra sexual nas ruas. É um termo sexual, o rock and roll. Rock and roll finalmente degenerou pelo que nós conhecemos que é o hard rock. E então foi para o rock ácido e hoje se chama o punk rock. Na televisão, nos canais de cabo, eles estão cheios com os mais estranhos e horríveis, endemoniados, degenerados, desabilitados sons que um ser humano pode ouvir, preparados para destruir tudo que esta Bíblia aqui valoriza. As estações de rádio estão fazendo a mesma coisa por décadas. Eu quero que você escute isto. Numa cidade em particular, não muito tempo atrás, um canal de televisão teve uma lição de suicídio de jovens, que é a razão do aumento dramático nos anos. Isso foi escrito por uma colunista. Ela disse: eu não posso nem imaginar esse movimento punk rock que está espalhando em todo o país, onde isso se encaixa. E ela disse o seguinte: em 1966, James Michener escreveu um artigo para o New York Times apoiando a música rock and roll, mas existe um pouco de semelhança entre o punk rock e aquilo que ela estava defendendo. No início havia o Presley, os Beatles e o hard rock e o rock ácido, e depois veio o punk rock. E ela seguiu falando da vizinha do seu filho de 15 anos de idade, como ela começou a escovar o seu cabelo para frente, quando ela ia para o shopping center ou outros lugares onde ela encontrava outros punk rockers. Quando essa menina tentou discutir com esta menina e com seus pais, esta prisão do punk rock, que encheu a mente desta menina com a exclusividade de todas as outras coisas por um ano todo. A resposta dos pais foi a seguinte: os nossos pais também não gostavam da nossa música quando éramos jovens. Isso vai embora, como todas as outras modas, se nós ignorarmos. Mas não é só uma moda. Quando a moça tentou falar para os pais sobre a letra, eles disseram: mas ninguém escuta as letras, mas é o ritmo que eles escutam. Mas quando ela falou com os jovens, eles disseram: sim, nós escutamos as letras. E nós, subconscientemente, somos influenciados pelas letras. Esta mãe da menina mais tarde disse que é perigoso e que já pode ser tarde demais para salvar a filha dela. Ela disse: talvez vá embora, mas eu imagino quantas crianças vai levar com ela. E a menina se tornou rebelde, totalmente depressiva. Ela estava alienada de sua família, até de seus amigos, a não ser um pequeno grupo de jovens que também estavam envolvidos no punk rock. Ela havia furado a sua orelha mais uma vez para colocar outros brincos. E ela disse para os seus pais que se eles não deixassem ela comprar discos de punk rock, que ela sairia de casa. Agora escute. O próprio nome destes grupos mostram o que é escatológico e a obscenidade desses grupos de rock. Eu não vou falar todos os nomes, porque alguns são tão obscenos que eu não poderia dizer aqui em público, mas vou falar de alguns. Esses são os nomes desses grupos. Germes é um deles. República Selvagem, a Morte Civil, Prostitutas Profissionais. Outro grupo é chamado Vadias. Um outro grupo é chamado Mictórios. O outro é chamado Necros.
o que quer dizer fazer amor com defuntos. Enquanto o ácido e o hard rock têm a ver com sexo, drogas e satanismo, o punk rock está falando de rebelião contra a autoridade dos pais. Está falando de anarquia e uma doença pior do que o eroticismo e as drogas. Agora escute. No punk rock, nas suas letras e nas suas revistas, agora escute isto. Referências frequentes são feitas sobre defuntos, sangue, sarnas, feridas, e vai além do que o erótico e as palavras e palavrões e obscenidades. Muitas bandas de punk rock, eles ficam em cemitérios. A igreja de voodoo de Los Angeles toma suas ideias de novas canções sentadas num cemitério. Os artigos, fica pior, os artigos, fotos e ilustrações numa revista chamada No Mag são piores e mais obscenas do que qualquer uma encontrada na Playboy ou Penthouse. E ainda assim é vendida em lojas como O Caminho para Moscou, que as crianças vão e frequentam. Em uma entrevista publicada, um líder de uma banda fala de um sistema futuro de mestres e escravos. Um gigante banho de sangue e a terra sendo regurgitada. De acordo com uma outra, o propósito deles é dizer para as crianças a verdade. E a verdade é que a América não vale nada. E encorajar as crianças a ir contra a polícia, o estabelecimento e os pregadores e cristãos. Agora escute isto. A mesma revista contém um artigo sobre uma artista pornô, mulher de 40 anos. Agora são revistas publicadas pelas bandas punk rock, vendido para crianças. Contém um artigo de uma mulher pornô de 40 anos que está intrigada e obcecada com a castração e o abuso sexual de jovens, acompanhado com fotos gráficas. 2 páginas cheias de imagens e fotos e discussões de abaixar o custo de alimentos. Agora escute isto. Cozinhando bebês de proteínas altas, fetos, bebês não nascidos, com seus ácidos, aminoácidos e membranas cozinhadas numa receita especial. Vou falar de novo. 2 páginas cheias de ilustrações e fotos e discussões de baixar o custo de alimentos, cozinhando fetos de proteína alta, com aminoácidos e as suas membranas cozinhadas num tempero especial. Uma outra revista chamada Sentença de Vida ridiculariza a educação, comparando a vida com ser um cachorro acorrentado no jardim. Outra revista chamada O Equalizador fala mal da ética de trabalho e está descrito num papel escrito por uma distribuição Thunderbolt com as palavras: a vida é muito difícil, então por que você não se mata? A música rock and roll literalmente gera uma paixão pelas coisas eróticas, a estimulação daquilo que é pervertido. É muito ambicioso, é desviar você. E o pecado nunca vai se satisfazer. Sabe, somente um passo, tem que ir mais além, mais além e mais além. A média de idade das meninas em concertos de rock são 13 anos de idade. E estas meninas estão escutando também os meninos. Música que está promovendo sexo ilícito, obscenidade de toda a descrição. E como se você quer usar a palavra progressão, mas não está progredindo, está indo para baixo. E então o terceiro passo depois disso é aquilo que eu mencionei um tempo atrás, que é a necrofilia. Muitos desses álbuns falam, se você sabe o que você está buscando, desses grupos, eles têm imagens
que falam de você fazer sexo com defuntos. O impulso, o desejo maligno do rock and roll é o sexo. É isto que é. É uma das razões porque nós temos tantas meninas hoje que estão grávidas, numa idade muito jovem. Eu quero dizer algo aqui. Olha, vou sair desse assunto por um momento. Os líderes governamentais, os pais da cidade, das nossas principais cidades em toda esta nação, que dão as boas-vindas a estes iletrados, obscenos, degradados, grupos de rock and roll em suas cidades, com a polícia os levando e dando a chave da cidade para eles. Esses homens não valem nada se você colocar na parede e dar um tiro neles. Isso é muito forte, mas eu tenho que chamar a tua atenção. Para vocês que estão me assistindo pela televisão, eu quero chamar a tua atenção. Qualquer prefeito, qualquer governador e chefe de polícia que dá as boas-vindas a uma sujeira que você está trazendo cascavéis para a sua cidade, você convidaria uma matilha de lobos sanguinários na sua cidade? Alguns de vocês estão tão desorientados, espiritualmente desorientados, que você acha que para baixo é para cima e para cima é para baixo e tudo está confuso. É tempo que os nossos políticos voltem para o livro. É tempo dos nossos políticos serem salvos. É tempo que os nossos políticos comecem a reconhecer quem construiu essa nação dos Estados Unidos da América. Foi fundada em Deus. Eu não vou falar mais nada sobre isso, eu acho que eu falei demais. Mas eu não tenho nada a não ser uma absoluta contenção para esses hipócritas que se levantam e pedem votos e falam da sua moralidade, quando eles têm os seus bolsos cheios de cocaína, que estão fumando e cheirando, e estão bebendo tanto álcool para se afundar no bar e olha, para afundar o barco. Por isso que a nossa nação está indo para o inferno assim, de mãos dadas. Eu não estou falando de bobeirinhas hoje à noite. Eu não estou falando sobre brincando assim com rosas. Eu não estou falando de uma criancinha se escondendo atrás de um bar e dando um traguinho de um cigarrinho. Eu estou falando de algo que vai colocá-los nos caixões. Eu estou falando de algo que vai fazer a vida deles um inferno na terra. Eu estou falando de algo que vai roubar os seus cérebros e suas mentes. Eu estou falando de algo que vai amaldiçoar a sua alma e eles vão queimar no inferno para sempre e sempre. Eu sei do que eu estou falando. E a próxima espada da morte que passará através desse inferno são as drogas. A música rock and roll espalhou o cenário das drogas como nunca antes no mundo. Tem apoiado a maconha, cocaína, o LSD, Benis, heroína, até que hoje o maior problema dos Estados Unidos da América são as drogas. E começou com a música rock and roll. As letras sugerem que as drogas resolverão seus problemas. Woodstock desviou toda uma nação, começando com a revolução sexual. Se livre de Deus, da Bíblia, da autoridade, nós somos livres. Tudo serve. Casamento já era. Atividade sexual está tomando conta do adultério. Eles não chamam mais de adultério. E quem está pagando o preço?
Os nossos filhos estão. São eles que estão pagando o preço. Hoje, 100 bilhões de dólares em 1983 serão gastos nas drogas dos Estados Unidos da América, e começou com a música rock. Joseph Stalin sabia exatamente o que ele estava falando. E não pense que os comunistas não estão entretendo todo o esforço que eles puderem. Eu quero fazer uma outra declaração aqui. Outro dia, a nossa inteligência aqui nos Estados Unidos, com fatos, concluiu que os líderes oficiais de Cuba, o governo de Cuba, estão engajados em trazer centenas de milhões de dólares de drogas nos Estados Unidos da América. Com esse dinheiro que vem da venda dessas drogas, que vai destruir e acabar com a vida de centenas de milhares de americanos, alimentando a Revolução Comunista na América Latina. Eu vou falar algo aqui que muitas pessoas não vão gostar. Eu acho que os Estados Unidos da América, a terra do bravo e do livre, temos que mandar os fuzileiros navais para aquela ilha lá no sul da Flórida e parar aquele problema. Mas a nossa nação perdeu a sua coragem, a nossa nação perdeu a sua força, a nossa nação está brincando de nenezinho e está se apoiando com os Khomeines e os Castros e os cadáveres por tanto tempo que nós não sabemos como agir como homem. Alguém diz, mas você tem que pregar sobre amor. Eu estou pregando sobre amor. Eu amo os nossos filhos, eu amo nossas crianças, eu amo as suas almas, eu amo a nossa nação, eu amo nossos lares. E eu vou falar uma coisa para você: se algo não for feito, nossas vidas e filhos e nação que nós amamos tanto vai ser perdida. O sexo ilícito, incluindo perversão sexual, que fala até de necrofilia, depois as drogas e agora o satanismo. A maioria desses grupos de feitiçaria, o oculto, espiritismo, adoração a Satanás, muitas dessas músicas que eu não posso nem falar e não vou, blasfemam Deus nas suas letras, várias e várias e várias vezes. Sexo ilícito, drogas, satanismo, os seus nomes hoje, além das sujeiras que eu acabei de falar alguns momentos atrás, falam de magia negra, falam da podridão do inferno, de adoração de demônios. Um cantor famoso de rock and roll que faria você regurgitar se você olhasse para ele. Ele disse que ele ora para que demônios tomem conta do seu corpo antes de ele ir para o palco. E América, é isso que você está dando o seu dinheiro para os seus jovens meninos e meninas irem assistir. E o próximo passo do sexo ilícito, drogas e satanismo é o suicídio. Esta é a razão porque nós estamos tendo esse problema. Esta é a razão porque o nível de suicídio entre os jovens está crescendo num nível muito alto. Eu quero dizer uma coisa: o negócio das gravadoras, as gravadoras de rock and roll nos Estados Unidos da América, vale mais do que 8 bilhões de dólares somente neste ano. Somente as gravadoras. Estas músicas são produzidas pela RCA, Columbia, Decca e outros. Outro dia, uma dessas estrelas do rock and roll sentou na CBS, junto com os chefes das gravadoras que destroem todo mundo. Senhor, me ajude
a ser tão diplomático como eu possa. Esta é a razão porque esta Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não me diga que esses produtores de CDs da RCA, Columbia e Decca e todas as outras empresas não entendem que milhões de jovens estão sendo levados para as drogas para viver o inferno, suas vidas atacadas, distorcidas, destruídas pelo lixo que eles estão falando e fazendo nas suas gravações e passando para o público americano. E eles estão fazendo isso porque eles sabem que podem encher os seus bolsos com dinheiro. E eu quero te dizer isto: o escudeiro de Hitler, que assassinou 6 milhões de judeus em Dachau, Buchenwald, em Auschwitz e Treblinka, não são piores do que você, seu lixo, que colocou essa sujeira que vai destruir milhões de jovens nas suas almas eternas. Não há nenhum nome que eu possa xingar este elemento, este animal, que encaixaria você. Eu espero que você esteja me assistindo. Você se esconde por trás das suas torres de marfim, você veste os seus ternos do Brooks Brothers, você espreia o seu perfume de $500 atrás da orelha, meu amigo. Você é amiguinho com essa sujeirada toda, e você enche o seu bolso de dinheiro. Você é um assassino. Você é um assassino, meu amigo. E um dia você vai se levantar diante de Deus com sangue em suas mãos por ter matado milhões e centenas e milhares de meninos e meninas. E eu vou falar um pouco mais forte aqui hoje. Será que eu te perturbo, eu te atrapalho? O que você veio aqui para ouvir hoje, hein? Um caniço agitado pelo vento, Jesus disse. Pessoas que vestem roupas leves. Se você quer isto, vá para o palácio do rei. Eu creio que o maior perigo para os nossos jovens nos Estados Unidos da América, o maior perigo, marque as minhas palavras, o maior perigo que está condenando as suas almas, que estão sentados lá com seus telefones nas suas cabeças e vão para eles nas ruas, nos seus carros e nas rádios que são tão altos que você não pode nem ouvir, é a estação de rádio rock and roll da sua cidade. E a mesma coisa, Senhor, eu digo para vocês que são chamados chefes das gravadoras, você, homem de negócios que está por trás da sua torre de marfim, e diz: mas só estamos aqui para fazer dinheiro. Eu sei, mas o seu dinheiro tem sangue nele, o seu dinheiro tem as almas de meninos e meninas neles, o seu dinheiro tem o horror que o inferno de milhões deles que estão presos pelo inferno das drogas neles. E você força esta pornografia, é isto que é. Uma verdadeira pornografia nas ondas do rádio. Pelo menos nos Estados Unidos, o nosso país não se afundou tão mal que eles vendem Curiçaca ou Jack Daniels para uma criança de 10 anos. Eles estão vindo para isto, mas não chegaram lá ainda, graças a Deus. Pelo menos eles não vendem drogas, sabe, para uma criança de 5 anos ou 7. Mas uma criança de 5 ou 7 ou 10 ou 12 anos, seja qual for a idade, pode ligar à rádio e receber uma pornografia verbal. Eles recebem aquela insinuação e aquela manipulação das drogas. Se você matar todos os traficantes de droga nos Estados Unidos, se você alinhá-los contra a parede, atirá-los, colocar todos na prisão, tirá-los daqui, até que não haja mais um de sobra, em 2 anos, as rádios, estações de rádio vão criar uma nova colheita de traficantes de droga em toda esta nação. Eu não entendo como que
Qualquer pessoa que pode se dizer um cristão, meus jovens, vocês vão escutar esse tipo de música. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você compra esses álbuns, eles não são somente um pedaço de cera com música dentro, ou um pedaço de fita com música em suas mãos, mas é tão venenoso como qualquer droga. Se você está viciado com essa podridão do inferno, é isto que é um esquema diabólico do inferno para te destruir. O seu primeiro passo, você tem que destruir todos os discos que você tem. Joga fora, queima, quebra. Em segundo lugar, se abstenha das estações de rádio, não escute este lixo que está entrando em você. Em terceiro lugar, lembre-se que o Espírito Santo tem um sistema de checagem para os cristãos em relacionamento correto com Deus e que você faz com a vontade sua. Examine o seu relacionamento com Deus. Quarto lugar, reconheça como uma ferramenta de Satanás para destruir os jovens da América está vencendo grandemente. Muito bem. A maioria de vocês sentados está sendo da sua cabeça, sim. Mas eu realmente vou falar com a América agora. Eu vou preocupar você grandemente. Eu vou atrapalhar muitos de vocês cristãos. Porque você vê a música rock and roll, hard rock, ácido rock, punk rock, chame do que você quiser, degenera você pouco a pouco até que fica tão sujo que você não tem como descrever hoje. É para destruir os jovens, está vencendo. Mas Satanás tem um outro nível que ele está puxando, e é para os adultos. E é chamada música sertaneja. E alguns de vocês sentados aqui nessa noite, você está pensando assim: eu gosto da minha música sertaneja. Mas quando você gosta, você está tentando adultério, drogas e álcool, e inferno e sujeira. É o que você gosta. Alguns de vocês que estão me assistindo agora pela televisão, você mexeu na sua cabeça, aleluia, quando eu falei sobre rock and roll, mas você tem a música sertaneja que você gosta dessa estação no seu carro, ou seja onde for. Eu creio que a música sertaneja hoje é tão diabólica e tão destrutiva como muitas pessoas, assim como é a música rock and roll. Eu acredito. Um dos meus primos começou esta música rock e um outro primo meu começou essa música sertaneja. Graças a Deus que sobrou um que não brincou com isso. Ele me disse outro dia, ele tem a maior discoteca no mundo. Ele disse, e espero que ele não vai me importar falar. Ele falou assim: eu não sei por que as pessoas vêm falando desse tipo de lugar, e existem milhares deles neste país. Ele disse: é sujo, é obsceno, é podre. E ele riu e falou: mas eu sei porque eles vêm. Eles vêm porque é um lugar para meninas pegarem meninos e meninos pegarem meninas. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que a música sertaneja hoje é tão suja, e ele está certo, como o hard rock. Agora, mas é planejado um pouco diferente, porque está alcançando uma audiência diferente, mas Satanás sabe exatamente o que está fazendo.
A bebida e as drogas e o adultério andam de mãos dadas com a música sertaneja. E se você é um filho de Deus, isso vai te ofender grandemente. Escute. Estas são uma das canções que eu resumi. Algumas não são o número 1 mais, algumas foram muito tempo atrás, para mostrar o que eu estou falando. Pernas gostosas. Não diga sobre o motel. Está tudo errado, mas está tudo bem. Música sertaneja, hein? A justiça do céu mandada embora. Eu tenho uma novidade para essa menina que cantou essa música. Não parece que é pecado para mim. A maconha sertaneja. Mais 2 garrafas de vinho. O poder da bebida positiva. Uma música do meu primo. Eu não quero ir para o céu, e o céu não tem nenhum vinho nem bebida. Eles não têm que se preocupar. Dormindo solteiro numa cama dupla, sei lá, algo assim. Agora, deixa eu te perturbar. Qualquer igreja. E eu vi uma passando na televisão em uma cidade aí outro dia. Qualquer igreja que tiver um desses chamados entretedores no seu púlpito no domingo de manhã para falar da história da vida deles depois que tocaram numa banda no sábado à noite, essa igreja é uma travestia. E eu quero dizer isto para você do mundo do entretenimento, e eu sei que vocês estão assistindo e eu te amo. E porque eu te amo, eu quero te dizer a verdade. Eu quero que você venha para Jesus, eu imploro, vem para Jesus, eu clamo, vem para Jesus. Se você não vier, olha, isso vai destruir sua vida. Mas quando você vem para Jesus Cristo, isso não pode soar tão bem nos seus ouvidos, você não vai querer ouvir isto, e a maioria do mundo da igreja, eles vão dar risada nisso. Você vai ter que deixar aquilo que você está e tomar sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Você pode começar o seu show com a sua musiquinha bonitinha, dizendo que é um grande és tu e satisfazer a Deus. Não vai funcionar, não. Uma pessoa fala assim, mas a música sertaneja não fala das drogas. Se não é porque eles estão muito bêbados. E essas estações de música sertaneja, vocês que dizem que são cristãos, têm estações de televisão. Eu conheço você. Você não é melhor daquele povo lá do rock and roll. Você está vendendo a sua alma e a alma daqueles que escutam esse lixo por uma nota de $1. Muito bem. Alguns de vocês ainda me amam, mas agora eu vou pegar todos vocês aqui quando eu fechar. A música evangélica contemporânea. Ah, Senhor, nos ajude. De alguma maneira, a igreja confunde as coisas em relação à música. Por anos era um pecado ter um piano. E aí, finalmente, um órgão foi adicionado e não tente colocar bateria nem guitarra, um tamborim. Não há nada de errado com os ritmos. Deus criou dentro das mentes e corações do povo, e algumas igrejas hoje, eu não estou falando de um ritmo, mas eu quero falar uma coisa: espíritos demoníacos enchem suas músicas quando alguns instrumentos gritam e alguém canta essas músicas velhas.
Isso te incomoda? Alguém falou assim, a música é religiosa, eu sei que é religiosa, e vai matar um homem morto no meio da noite lá no cemitério. Música sagrada é para dois propósitos. Número 1 é adoração. Adoração. Tem que te atrair e responder o seu coração para Deus, para adorar o seu Criador. Eu não estou falando aí de rock and roll e sertanejo, eu estou falando de música evangélica. Fazer você adorar ao Senhor, fazer você adorá-lo e louvá-lo. Em segundo lugar, se não, é uma alegria. O que você acha que Miriam estava fazendo quando ela atravessou o Mar Vermelho e 3 milhões de israelitas olharam para trás no poder do Egito sendo afogado nas ondas? Ela pegou aquele tamborim e 3 milhões de israelitas começaram a dançar conforme o Espírito de Deus fluiu nos seus corações e a alegria encheu as suas almas. Aleluia! Então não há nada de errado com o ritmo, provendo que o ritmo não toma conta da alegria e se torna sensual ao invés de espiritual. Muito bem. A maioria dessas chamadas músicas cristãs contemporâneas hoje, a palavra contemporâneo quer dizer parecido com uma coisa de outra natureza. Em outras palavras, como rock, o hard rock do mundo. As letras não falam nada ou quase nada. A música, ela vai em todo tipo de direção até que você não pode dizer o que está dizendo. E a sua direção é dirigida. Eu sei do que eu estou falando. Você pode discutir o que você quiser. Eu já vendi mais de 12 milhões de cópias, mais de qualquer outro ser humano que já viveu na face da terra do Evangelho. Eu sei o que eu estou falando. Eu vendi porque o Deus Todo-Poderoso tocou meu coração e minha vida. E a minha família não ficou enriquecida com isso. Não compramos nenhum carro com esse dinheiro, nem uma casa, nem um pedaço de bolsa de valores. Estou na rádio e na televisão por mais de 15 anos e nenhum centavo do dinheiro veio para o nosso bolso. Nenhum centavo. Hoje nós temos igrejas pentecostais que estão chamando os jovens e enchendo o lugar de luzes para imitar os shows de rock. Você nem vê a diferença da música da próxima estação de rock. Soa como se fosse a mesma coisa. Eles dizem: estamos tentando ganhar os jovens. Deixa eu te dizer o seguinte: nesta música cristã ou contemporânea, o nome é vocalizado e não glorificado. Você escutou? Você estava me escutando? Eu vou falar de novo. Eles dizem, mas o nome de Jesus está nela, sim. Mas é vocalizado, mas não glorificado. Na música evangélica contemporânea, a sensualidade está apelando mais do que o espiritual. Agora escute. Esse tipo de música não é espiritual, mas é uma tentativa a qualquer custo de fazer Cristo aceitável ao homem, ao invés de chamar o homem para se tornar aceitável para Cristo. Você não vence o bêbado dando para ele uma bebida, e você não conquista o drogado dando para ele maconha. Se tiver qualquer pessoa neste mundo que sabe do que está falando em relação à música, eu já vi a música tocar a vida de milhões. Eu vi os seus corações derretidos, as cartas que encheram nossos escritórios, milhares durante os anos. Pessoas que foram salvas, escutando uma canção com a unção do Espírito Santo nela.
Eu já vi as vidas que estavam destruídas por Satanás por causa da alegria do Espírito Santo que encheu seus corações, assim como fez nesta noite. Você viu aquela mansão por um momento, você viu as ruas de ouro, você viu as paredes de jasper, e você viu você andando através daquele portão de pérola. Eu não estou tentando ser como o mundo para ser como o mundo e soar como o mundo, agir como o mundo. Eu estou tentando ser como Deus para ser com Deus, agir como Deus e falar como Deus e ser como Deus. Não irá ajudá-los. Eu sei do que eu estou falando, não vai ajudá-los. Já mandei gerentes de rádio embora porque estava tocando esse lixo. E você chamado aí, ó, estação de rádio que alimenta os nossos jovens com esse lixo, é isso que é um lixo. Eu sei que eu vou receber muita reportagem nisso, mas já tive, então entra na fila. Mas eu estou falando a verdade, eu estou dizendo a verdade, estou pregando a verdade. Então eu não tenho que recuar, eu sei do que eu estou falando. Quando você coloca o seu rosto no chão e chora como eu choro, você clama e jejua e pede, até que você não pode nem andar como eu fiz. Eu sei o que é o mover do Espírito Santo. E o poder de Deus é a única coisa que vai guardar essas crianças. É a única coisa. O Donnie falou: papai, eu quero que você se encontre com alguém. Eu virei e um jovem estava lá de pé. Eu nunca tinha visto ele antes. Estava no nosso escritório lá em Baton Rouge. Ele falou o nome dele e disse: isso aqui é o ex-guitarrista, líder da banda tal, uma das bandas mais famosas de rock and roll no mundo. Eles estavam lá na liga. Deixa eu dizer, peraí. Eles ajudaram a preparar os grupos de punk rock dos anos 30, os mais obscenos. Eles eram tão ruins que por um período as estações de rádio de rock baniram suas músicas. E meu amigo, se a estação de rádio baniu a sua música, então você deve cheirar até mal. Eu não posso imaginar algo ser tão ruim assim, para esse povo não poder tocar. Você vai ler muitas coisas nos noticiários sobre mim. Porque eu não estou brincando de igreja, eu não estou brincando com palavras. Eu estou na posição onde Isaías esteve uma vez, e João Batista, e Jeremias. Eu olhei para ele, imaginei, o que ele está fazendo no meu escritório? Mas você ficaria surpreso. Não ele, mas você ficaria surpreso. Às vezes eu prego um pouco duro. Mas eu nunca deixei ninguém nervoso, mas eu cheguei bem perto às vezes. Mas você ficaria surpreso o número de estrelas que me ligaram já. Porque você vê dentro de seus corações. Eles sabem que você não pode segurar o mundo com uma mão e Deus com outra. Eles sabem disso. E quando eles precisam de ajuda, quando eles realmente precisam de ajuda, eles querem alguém para confiar, e eles creem nisso. Muito bem, eu cumprimentei ele, né? Virei, cumprimentei. Eu notei, eu sabia que ele sabia, e tinha um rosto assim no meu rosto, falou: Donnie. Eu falei: pai, ele foi salvo e batizado com o Espírito Santo. Ele agora está pregando o Evangelho. E eu perguntei para ele o seguinte, falei: Bill, como que você foi salvo? Ele agora estava pregando em universidades e seminários em toda esta nação.
virou as costas totalmente para essa palavra. É isso que tem que fazer. A sua mãe foi cristã, seu pai, a sua irmã, seu irmão, alguém? Ele falou: não, nenhum membro da minha família era salvo. E como que você então veio para Deus? Ele falou: Jimmy Swaggart era a pessoa mais separada, mais drogada que você conhece. E eu ficava meses sem saber o que eu tinha feito. Eu tocava em show após show sem saber as músicas que eu estava tocando, e de tão drogado que a minha mente estava, literalmente saindo do meu cérebro. Eu falei: mas como que você foi salvo? Ele falou assim: de vez em quando eu ia para o meu escritório receber minhas cartas. Peguei uma carta um dia, uma menininha me escreveu e disse, ela disse: William, eu sou uma cristã e você está morrendo e indo para o inferno se você não entregar seu coração para Jesus. É melhor você ser salvo. Ele disse que ele amassou e mordeu aquela carta e jogou do outro lado da sala. A um desses doidos aí de Jesus. Um mês mais tarde, recebeu a carta de novo, a mesma menininha. William, estou orando por você. Você vai ser salvo. E a convicção que começou a entrar agora. Esse negócio é poderoso, meu amigo. Glória a Deus, é poderoso. Aleluia! É mais poderoso que qualquer poder que o diabo tem. É mais poderoso que a música rock, que as drogas, ou a maconha, ou a cocaína, ou a heroína. É o evangelho de Deus vivo e pode quebrar as prisões e cadeias do pecado. A palavra, é a palavra, é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Glória seja dada ao Cordeiro. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu não quero servir nenhum espírito demoníaco do inferno e das trevas. Você não terá a última palavra, você não terá o último dia. O Filho da Justiça descerá com cura em suas asas. E ele tremeu por dentro, jogou fora e disse: todo mês que eu ia pegar as minhas cartas, eu cheguei a uma posição que eu estava com medo de pegar. Eu pensei: ah, Deus, será que tem uma dessas cartas? Com aquela mãozinha longa escrita assim: querido William. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus. Nem todos os jovens estão indo para o inferno, nem todos os jovens estão perdidos, nem todos os jovens estão bebendo, nem todos os jovens estão nas drogas, nem todos os jovens estão fumando maconha. Alguns deles estão vivendo para Jesus, alguns deles têm o nome do nosso Senhor Jesus, alguns deles estão andando na justiça e na pureza, alguns estão dizendo sim para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Como os fuzileiros navais dos Estados Unidos dizem: só queremos alguns bons homens, insinuando que todos os outros não valem nada. É necessário um homem e uma mulher viver para Deus. E ele abria aquela carta. Um dos melhores guitarristas da maior banda de rock and roll na face da terra,
dinheiro igual água, concertos que os prédios se enchiam de milhares e milhares de jovens. Ele lia, tremia com a mão trêmula, dizendo: ó Deus. E eu quero te contar aonde que ele foi salvo. Isto aí, olha, deixou o diabo muito bravo. Eu sou romântico de coração, de qualquer forma. Eu não gosto daquela igreja fria e morta e religiosa. Eu não gosto. Eu gosto de algo que é empolgante. Eu ainda vou para aquele duelo do meio-dia. Puxar o gatilho. Glória! E o Deus que eu sirvo não está morto, Ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. A nossa nação não vai para o inferno. E uma noite, em um dos concertos, drogado de cocaína, e eu não estou falando de Coca-Cola, não. Ele falou assim: eu não aguento isto mais. Eu não aguento isto mais, eu vou me matar, eu não posso viver mais assim. Agora me escute, você, meu jovem, isto é uma das estrelas aqui de rock falando. Não vale nada, é um beco sem saída. Tocando aquela guitarra. E ele falou: Jesus, no meio da canção. Jesus, glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. Aleluia. Davi disse: se eu fizer a minha cama no inferno, Ele está lá. Dizendo: Jesus, eu não sei se você realmente vive ou não. Eu não sei se você nasceu de uma Virgem Maria. Eu não sei se você existe. Mas se você existe, eu estou cansado dessas drogas. Eu estou cansado desse rock and roll. Eu estou cansado desta vida podre. Estou cansado dessa hipocrisia, tocando todos os acordes. Eu estou cansado dessa vida podre. Eu não aguento mais. E se você realmente vive, vem no meu coração. Ele disse: irmão Suega, algo se mexeu dentro de mim que foi maior do que as drogas, maior que a maconha, maior que a cocaína, maior que a heroína, maior que os demônios, maior que o rock and roll, maior que o inferno que eu tinha, maior que os poderes das trevas. Lá no show de rock and roll, Jesus Cristo salvou a sua alma, o lavou e o limpou pelo sangue do Cordeiro. Este é o Deus que eu sirvo, este é o Jesus que eu sirvo. E ele esteve lá na minha frente, eu coloquei meus braços ao redor dele e eu dei um abraço. Estávamos no meio do nosso escritório, secretárias e datilógrafos e tudo mais. E eu comecei a chorar. Eu falei: diabo, você perdeu esse aqui. Você o perdeu. Jesus te salvou de algo para algo. E Ele é a tua única resposta. A minha alma num triste exílio no profundo do mar. O exílio do descanso é a única coisa que pode te salvar. Jesus. Eu preguei muito difícil hoje. Eu falei sem reservas. E eu falei como que é a verdade. Mas eu estou falando para você, a cruz ainda está aqui. E Jesus ainda está aqui. E Ele pode te salvar. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te amo nesta noite. Oh Deus, o meu coração está quebrado por tantas milhares de pessoas perdidas, tantas milhões de pessoas que estão vagueando nas trevas. Eu lhe peço,
derrame através dessas ondas do ar da televisão. Eu peço que, ó Deus querido, o Senhor possa tocar os jovens que estão neste prédio nesta noite. Eu lhe peço em nome do meu Salvador, cabeças baixas e olhos fechados. Estamos chegando ao fim, meu amigo. Ele diz, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O sol está baixando neste sistema do mundo, o tempo está acabando, as coisas vão mudar. Assim como Noé fez o último chamado antes do dilúvio, eu creio de todo o meu coração que o último chamado vai sair. Jesus está chamando. É melhor você correr. Papai e mamãe, eu falei muito duro sobre esta sujeira e essa podridão do inferno que tem roubado nossos jovens e os seus filhos e filhas. Mas papai e mamãe, se você viver um padrão duplo diante dos seus filhos, como que você pode esperar que eles façam algo melhor? Você tem que andar diante do Senhor e trazer os seus filhos no temor e admiração do Senhor. Será que você está fazendo isto? Quantos neste prédio nesta noite? Irmão Suegro, eu não estou vivendo para Deus. Agora escute, eu estou falando para os jovens e também para os idosos. Eu não estou vivendo para Deus. Eu estou indo na direção errada. Eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda. Agora eu preciso de milhares de pessoas que sabem como orar. Você está aqui, eu sei que você está aqui. Eu quero que você creia em Deus comigo. Eu quero que você interceda comigo por alguns minutos, por favor. Quantos neste prédio vão levantar a mão? Eu não vou te envergonhar. E eu estou apelando especialmente para os jovens, mas estou falando para você também, papai e mamãe. Alguns de vocês sentados aqui imaginam por que seus filhos estão vivendo errado. Será que é porque você não está vivendo certo? Será? Quantos vão levantar a sua mão? Eu não estou vivendo certo, irmão Suegro, eu preciso de oração. Não importa se você é jovem, velho, negro ou branco, macho ou fêmea, não faz diferença. Aqui no primeiro andar, aqui embaixo, deixa eu ver sua mão, ore por mim. Eis uma mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Eu vejo você subindo em tudo quanto é lugar. Eu vejo as suas mãos, obrigado. Deus te ama. Daqui do lado direito, aqui em cima, levante a sua mão direita, levante a sua mão. Jovem, velho, todos orem por mim. Eu não estou vivendo corretamente, irmão Suegro. Eu vejo sua mão, obrigado. Levante a sua mão em todos os lugares. É isso aí, levante a sua mão, eu vejo, glória a Deus. Enquanto Deus estiver te chamando da esperança, lá atrás, lá no fundo, quantos podem levantar a sua mão, lá em cima no balcão? Isto, Deus ama o seu coração. Isto, levanta a sua mão, não vamos te envergonhar, eu te prometo. Papai, mamãe, filhos e filhas, levante suas mãos, levantem suas mãos por favor, eu vejo. Muito obrigado. Eu quero que todos aqui neste lugar vamos ficar de pé. Todos fiquemos de pé. Ó Deus, eu vou pedir para cada pessoa batizada com o Espírito Santo neste lugar. Eu vou pedir que você ore agora e clame o sangue de Jesus. Que a convicção do Espírito Santo possa invadir este lugar, como uma nuvem saindo da chuva. Ó Deus, faça isto, ó Deus. Faça, Senhor, muitos de vocês neste lugar sabem como orar, vocês sabem como falar com Deus.
Agora eu quero que todos que levantaram as suas mãos aqui, todos que levantaram as suas mãos, eu quero que você venha. Eu quero que você fique de pé aqui. Eu quero que você venha para Jesus. Ele é a sua única esperança, Ele é a sua única esperança. Olha, a tempestade está vindo, você morrerá sem esta colheita e este abrigo. Vem agora, enquanto eles cantam. Papais e mamães, tragam os seus filhos. Pais, tragam suas filhas. Vamos, filhos, tragam seus pais. Eu quero que os cristãos tragam amigos não salvos. Coloca a mão no ombro deles e tragam para cá enquanto eles cantam agora. Oh, gentle Savior, hear my humble cry, and while on others thou Você pela televisão, eu quero que você me escute atentativamente enquanto falamos com esses que estão aqui, por centenas que vieram aqui para frente, em Portland, Maine, nesta grande cidade da Nova Inglaterra, para vir para Jesus. Aonde eles estão, em espírito você também está, porque Jesus está onde você está também. Eu sou tão feliz que milhares de jovens que andaram aqui para frente, eu agradeço a Deus. Meu coração está feliz com vocês, de coração. Aleluia. Meu jovem, minha jovem, eu quero que você nesta noite ande de mãos dadas com Jesus. Eu li hoje que um dos maiores músicos do rock and roll da nação, eu estou falando dos maiores, ele estava tremendo no seu camarim antes de um show, pronto para se suicidar. Alguém entrou e disse: você precisa de Jesus. Ele abriu uma foto de um dos seus contemporâneos, artistas de rock and roll, e o milagre dos milagres, ninguém sabe como aconteceu, mas havia uma foto de Jesus Cristo, e o fez tremer. Ele caiu ajoelhado. Eu estou falando de um Cristo poderoso. Eu estou falando de um Cristo poderoso. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Eu quero que você repita após mim. Eu quero que você creia de todo o teu coração. Essas são as palavras mais importantes que você vai dizer. É o momento mais importante da sua vida. Agora vamos orar. Querido Pai Celestial, eu estou cansado desta vida. Eu quero algo melhor. O Senhor disse em sua palavra que se eu viesse a Ti, o Senhor me daria a vida eterna. Nesta noite estou lhe pedindo pela vida eterna. Eu quero nascer de novo. Entre em meu coração. Entre na minha vida. Me dê poder sobre o pecado e este mundo. Eu não posso vencer sozinho. Eu preciso de sua ajuda.
Lava-me com o seu sangue precioso e limpa-me de toda injustiça, de acordo com a sua palavra. Eu digo estas grandes palavras. Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, o meu Redentor e o meu Mestre. E de acordo com a sua palavra, agora, do pecado, da prisão, eu sou salvo. Aleluia.